Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus, presidida pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Silvonei José. Tempo coberto, choveu momentos atrás, temperatura em torno dos 7 graus centígrados na Praça São Pedro. Na festa do batismo de Jesus, redescobrimos o nosso batismo. A igreja festeja nesse domingo o batismo do Senhor, marcando o início de sua missão de Salvador da humanidade e anúncio do reino de Deus. Este batismo ilumina também o nosso batismo, pois ele nos torna filhos e filhas de Deus, uno e trino. E a Capela Sistina voltou a abrigar, na manhã de hoje, uma das celebrações mais sugestivas do ano, que não foi realizada no ano passado devido à pandemia. O Papa Francisco, de fato, batizou 16 recém-nascidos que recebem assim a força de Jesus para ir avante na vida. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, do grande presépio, uma doação do Peru, e o mosaico dos guarda-chuvas abertos, porque chove neste momento. Choros e chupetas em meio à obra-prima dos afrescos da Capela Sistina. Assim foi então a missa presidida pelo Papa Francisco na manhã desse domingo, na festa do batismo do Senhor. E os protagonistas da cerimônia, como disse Papa Francisco na sua homilia, foram os 16 recém-nascidos filhos de funcionários do Vaticano que receberam o sacramento da iniciação cristã. O Papa fez sua reflexão sem um texto pré-escrito e nesse domingo, então, ele se inspirou no hino litúrgico que fala que o povo de Israel ia ao Jordão com os pés e a alma descalços, isto é, uma alma que desejava ser banhada por Deus, que não tinha nenhuma riqueza, que necessitava de Deus. E essas crianças, disse Francisco, vêm aqui também com a alma descalça, para receber a justificação de Deus, a força de Jesus, a força de ir avante na vida, receber a identidade cristã. É isso, simplesmente. Imagens que chegam da grande Praça São Pedro, com milhares de fiéis e peregrinos que, com seus guarda-chuvas abertos, aguardam a chegada do Papa Francisco, que assoma a janela mais famosa do mundo, no Palácio Apostólico, para a oração mariana do Ângelus, precedida sempre com a sua alocução. Na festa do batismo de Jesus, como dissemos antes, redescobrimos também o nosso batismo. Como Jesus é o Filho amado do Pai, também nós, renascidos da água e do Espírito Santo, sabemos ser filhos amados. Ainda na sua homilia desta manhã, o Papa dizia que cabe aos pais e padrinhos proteger a identidade cristã dos seus filhos. Essa é a tarefa de toda a vida e de todos os dias, fazê-los crescer com a luz que hoje recebem. Abrem-se as cortinas da janela e o Papa assoma a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana do Ângelus. Vamos ouvir então as palavras do Papa Francisco. Caros irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje mostra-nos a cena com que começa a vida pública de Jesus. Ele, que é o Filho de Deus e o Messias, vai às margens do Rio Jordão e se faz batizar por João Batista. Após cerca de 30 anos vivendo escondido, Jesus não se apresenta com algum milagre ou subindo numa cátedra para ensinar. Ele coloca-se em fila com o povo que iam receber o batismo de João. O hino litúrgico de hoje nos diz que ia se batizar com alma e pés
nus, com a alma e os pés nus. E Jesus compartilha a sorte de nós, pecadores. Ele desce até nós. Desce ao rio, como na história ferida da humanidade. Ele mergulha nas nossas águas para as purificar. Ele não se eleva acima de nós, mas desce na nossa direção. Ele não sobe acima de nós, mas desce na nossa direção. Com os pés nus, com a alma nua. E não vai sozinho. Nem com o eleito grupo, mas com o povo. Pertence àquele povo. E vai com o povo para ser batizado. Com aquele povo humilde. Vamos deter num ponto importante. No momento em que Jesus recebe o batismo, o texto diz que ele estava em oração. Nos faz bem contemplarmos isso. Jesus reza. Mas como? Ele, que é o Senhor, o Filho de Deus, reza como nós? Sim. Jesus, repetem os evangelhos muitas vezes, passa muito tempo em oração. No início de cada dia, muitas vezes à noite, antes de tomar decisões importantes. A sua oração é um diálogo, uma relação íntima com o Pai. Assim, no Evangelho de hoje, podemos ver os dois momentos da vida de Jesus. Por um lado, ele desce na nossa direção, nas águas do Jordão. Por outro, ele eleva o olhar e o coração em oração ao Pai. Esse é um grande ensinamento para nós. Estamos todos imersos nos problemas da vida e em muitas situações emaranhadas, chamados a enfrentar momentos e escolhas difíceis que nos puxam para baixo. Mas, se não quisermos ser esmagados, precisamos elevar tudo para o alto. E é precisamente isso que a oração faz, que não é uma via de fuga. A oração não é um ritual mágico ou uma repetição de cânticos aprendidos de cor. Não. Rezar é a forma de deixar Deus agir em nós, de compreender o que Ele quer comunicar-nos, mesmo nas situações mais difíceis. Rezar para ter a força para continuar. Muitas pessoas que não conseguem mais. Senhor, dá-me a força. Reza. Pede a força para continuar. A oração ajuda-nos porque nos une a Deus. Abre-nos ao encontro com Ele. Sim, a oração é a chave que abre o coração ao Senhor. É dialogar com Deus, é ouvir a Sua palavra, é adorar, ficar em silêncio e confiar-lhe o que estamos vivendo. E por vezes é também gritar a Ele como Jó, para desabafar com Ele. Gritar como Jó. Ele é Pai, Ele nos entende. Ele nunca fica com raiva. Jesus reza. A oração, para usar uma bela imagem do Evangelho de hoje, abre o céu. Dá oxigênio à vida, respiro mesmo no meio dos afãs e faz-nos ver as coisas de modo mais amplo. Acima de tudo, permite-nos fazer a mesma experiência de Jesus no Jordão. Faz-nos sentir como crianças amadas pelo Pai. A nós também, quando rezamos, o Pai diz, como a Jesus no Evangelho, Tu és meu filho, Tu és o amado. O nosso ser filhos começou no dia do nosso batismo, que nos imergiu em Cristo e nos fez membros do corpo do povo de Deus, filhos amados do Pai. Não esqueçamos a data do nosso batismo. Se eu perguntasse agora a cada um de vocês, qual é a data do seu batismo? Talvez alguns não o recordam. Esta é uma coisa bonita, recordar a data do batismo, porque é o nosso renascimento, quando nos tornamos filhos de Deus com Jesus. Quando vocês voltarem a casa, perguntem à mamãe, à tia, à vovó, mas quando eu fui batizado ou batizada? E aprender a festa para festejá-la.
E hoje perguntemo-nos, como vai a minha oração? Será que rezo por hábito, sem querer? Apenas recitando fórmulas? A oração é meu encontro com Deus, eu pecador, sempre no povo de Deus, nunca isolado. Cultivo a intimidade com Deus, diálogo com Ele, escuto a Sua palavra. Entre as muitas coisas que fazemos, não negligenciemos a oração, dediquemos tempo a ela. Utilizemos invocações curtas para repetir com frequência. Leiamos o Evangelho todos os dias. A oração abre o céu. E agora vamos nos dirigir a Nossa Senhora, a Virgem Orante, que fez da sua vida um cântico de louvor a Deus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, recebi com dor que tivemos vítimas de pessoas nas manifestações no Cazaquistão. Rezo por eles e pelos familiares e faço votos que se encontrem quanto antes harmonia social através da busca do diálogo, da justiça e do bem comum. Confio o povo cazaque a Nossa Senhora, Rainha da Paz. Saúdo de coração todos vocês, fiéis de Roma, peregrinos italianos e de vários países. Em particular, saúdo o grupo de Frati Maior de Nápoles. Na manhã de hoje, como é habitude, no domingo do batismo do Senhor, eu batizei algumas crianças, filhos de funcionários do Vaticano. Desejo agora estender a minha oração e a minha bênção a todos os recém-nascidos que receberam ou receberão o batismo nesse período. O Senhor os abençoe e Nossa Senhora os proteja. E a todos vocês, peço, aprendam a data do seu batismo. Quando eu fui batizada, isso não deve esquecer nunca. E recordar aquele dia como um dia de festa. E a todos vocês desejo um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim.
Um bom almoço e até breve. Termina mais uma vez assim Papa Francisco, o Ângelus deste domingo, enquanto está chovendo na Praça São Pedro. Mais uma vez, recordarmos a data do nosso batismo, é o pedido do Papa Francisco a todos nós, quase como uma tarefa de casa, para podermos festejar esta data tão importante. Com as imagens que chegam do Palácio Apostólico, com a chuva que cai sobre Roma, na Cidade Eterna, nós chegamos à conclusão do Ângelus deste domingo, desejando a todos vocês um bom domingo, uma boa festa do batismo de Jesus, em qual também nós redescobrimos o nosso batismo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.